por esse estúdio. Deixa que eu coloque. Não, já pus. Não, porque você que tava lá pra frente. Não. Palhaçada. Glória a Deus, aleluias, santo é o nome de Jesus. Nessa noite vamos dar início ao estudo da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o dízimo, aonde que muitas pessoas vêm defendendo o tema do dízimo com unhas e dentes. Igrejas neopentecostais, pastores defendem porque sabem que o dízimo vai fazer de bem para eles, né? Mas na verdade foi distorcido a palavra do Senhor Jesus. Vou estar fazendo oração em nome de Jesus para que Deus ele possa nos abençoar. Meu Deus e meu Pai, humildemente, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, meu Pai, para aprendermos da Tua palavra, ter o conhecimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, sabemos que nós somos falhos, Senhor. Sabemos, ó meu Deus, que nós somos pessoas que vamos errar. Verdade, mas temos a convicção, meu Pai, que o Senhor é santo, que o Senhor é bendito. Por isso, meu Deus, eu te peço humildemente que o Senhor nos salva, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos purifica, que o Senhor, meu Deus, nos livra de todo o mal. Ó meu Deus, que os irmãos que ouvirem, Senhor, esse estudo, nós sabemos que não vai dar tempo para poder falar todo, Senhor. Mas sabemos, meu Pai, que cada metade, Senhor, que eu possa aprender, que os irmãos possam aprender, que os irmãos possam meditar, Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó meu Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que liberta é o conhecimento da Escritura Sagrada, o conhecimento da reforma do Evangelho antigo. E é por isso, meu Deus, que o Senhor um dia abriu os nossos olhos, Senhor. Que o Senhor nessa noite, o Senhor também possa abrir os olhos daqueles que estão acompanhando pelo Facebook, Senhor. Aqueles que vão acompanhar através do YouTube, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir os olhos. Abençoa aqueles que vão criticar, aqueles que vão, meu Pai, dizer asneiras, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra que hoje vem para nós, né, diz o estudo sobre o dízimo. Queridos irmãos, vamos analisar com equilíbrio e discernimento uma das mais importantes doutrinas das igrejas evangélicas, que é ensinada nas escolas dominicais e pelos nossos líderes espirituais. Nós sabemos que toda escola dominical nós aprendemos que nós devemos ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus em quê? Simplesmente no dinheiro, simplesmente no dízimo, simplesmente na oferta. Aí vai nos dizer o estudo, há centenas de anos, logo após o domínio da Igreja Católica, seus líderes decidiram implantar coisas de interesse do homem e não de Deus na Igreja Mundial. Aí vai nos dizer, logo após a reforma de 1517, através de Martinho Lutero, houve uma divisão de pensamentos teológicos, dando origem aos evangélicos atuais. O dízimo foi instituído pela Igreja Católica com a finalidade de manter seus monastérios e catedrais, inclusive o Vaticano. Quando iniciou-se a Igreja Evangélica, foi tirado o que interessava e mantido o que também interessava ao homem com relação às doutrinas. Vejam quantas denominações existem de igrejas evangélicas hoje, cerca de 350. Todas têm um modo diferente de pensar em relação às doutrinas, mas todas elas estão de mãos dadas em relação ao dízimo.
Desde a fundação da Igreja Católica Romana, a decisão dos homens, pelo que se pode notar pela história, foi mais importante do que realmente está escrito nas Escrituras Sagradas. Visto que os líderes da Igreja Romana manipulam a Bíblia conforme a conveniência, colocando para o povo coisas que as Escrituras não confirmam. Uma das coisas que mais tem afastado as pessoas das igrejas é saber que eles entrarem no cristianismo, aceitando Jesus como seu Salvador, terão que dar 10% do seu salário aos pastores. Um dos motivos que me levou a fazer esse estudo é o que me foi ensinado através de ensinamentos da Palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia e ver, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o que a Palavra de Deus nos ensina. Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 e 22, vai nos dizer, Gênesis, capítulo de número 5, versículo 21 e 22, a Palavra de Deus nos alerta: e viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, o que a Palavra de Deus nos diz, que Enoque era uma pessoa que agradava a Deus, era uma pessoa que Deus andava com ele, que estava com Deus. Mas não tem registro aqui na Bíblia que Enoque, ele deu dízimo para Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo de número 8, diz a palavra do Senhor: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. No versículo 9 já vai dizendo a geração de Noé. E também não se tem relatos que Noé, ele tenha dado dízimo para Deus. Noé, que Deus escolheu para, através de sua família, continuar a raça humana, também não se registra que tivesse dado dízimo a Deus. Sendo assim, não é porque uma pessoa anda com Deus, está com Deus, que ela tem que dar dinheiro para Deus, tinha que oferecer dinheiro para Deus. O que as pessoas estão fazendo hoje, no século 21, estão retorcendo a palavra de Deus, estão equivocados com o que Deus ele quer de nós. No livro de Números, capítulo 18 e versículo de número 24, nós temos que entender qual é a verdadeira palavra que Deus ele quer que nós viemos aprender e meditar. E quando nós estudamos a palavra de Deus, e quando nós meditamos na palavra de Deus, entendemos que é preciso nós termos o domínio, pois o diabo, vosso adversário, ele quer nos confundir para poder nos tragar. No versículo 24 está escrito a palavra de Deus: porque os dízimos dos filhos de Israel, que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dada por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Aqui nós podemos ver que o Senhor diz claramente que os dízimos eram entregues para o povo hebreu, ou seja, era o alimento que era entregue para os órfãos, para as pessoas que eram pessoas que não tinham condições, e eram para aqueles que trabalhavam na tenda, eram aqueles que tinham uma congregação pequena, ou um fruto do templo a ser construído por Salomão. E por isso que Deus ele havia pedido às pessoas. No livro de Gênesis, no capítulo de número 14, versículo de número 18 e 20,
Glória a Deus. Gênesis capítulo 14, versículo de número 18 e 20. Gênesis 14. Glória a Deus. Versículo 18. Aqui nós podemos ver que Abraão, onde que as pessoas sempre falam, Abraão foi dizimista. Mas a Bíblia nos diz, aqui Abraão se encontra com Melquisedeque, que quer dizer rei de justiça. Este rei habitava em Salém, antiga Jubus, atual Jerusalém, e traz a Abraão a bênção sobre a vitória alçada sobre os 4 reis. Abraão então dá o dízimo ao sacerdote, aonde que a pessoa sem o conhecimento diz que ele dá o dízimo para o sacerdote. Esta passagem nos revela a onisciência de Deus para o futuro, porque ali se simbolizava a atitude dos hebreus, através da lei de Moisés, iriam tomar para darem os dízimos do campo aos sacerdotes levitas, que estariam a trabalhar no templo. Vamos analisar alguns textos na Bíblia para entendermos a origem do dízimo no tempo da lei. Se nós abrirmos a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 4, e capítulo 26 de Deuteronômio, versículo 2, capítulo 26 e versículo 10, podemos ver que seriam dados dízimo do que a terra produzisse para alimento dos levitas. Não é o que hoje nós vemos. E ainda diz mais ainda, que no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz, para honrar a Deus com a primeira colheita da terra. E se nós for no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo do 1 ao 14, neste capítulo Moisés escreve o que Deus dá ao povo que lhe é fiel. Diz que as ordenâncias de Deus eram para serem cumpridas e não somente ouvidas. Podemos assim analisar que as bênçãos de Deus não se relaciona com o dar 10% do nosso salário à igreja, para o pastor, e sim com a finalidade primordial de sermos leais, obedientes e sinceros a Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 29, Deus manda os hebreus separarem os dízimos da colheita do 3º ano do campo para os levitas que estiverem na cidade na época das colheitas. No livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 12, se repete o 3º ano das colheitas. No livro de Deuteronômio, capítulo 12, diz que no templo o lugar de se dar o dízimo. E no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, 13 e 14, diz que o dízimo do 3º ano seria tirada da casa do judeu. Só no Velho Testamento. No Novo Testamento, nasce Jesus Cristo em Belém e inicia assim o cumprimento das profecias sobre Jesus do Velho Testamento. E agora vamos falar algumas fases da vida de Jesus nas Escrituras e ver se no Novo Testamento encontramos Jesus, Paulo ou um dos apóstolos dando dízimo no templo ou em alguma igreja primitiva. No livro de Mateus e no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 14, Jesus se aproxima de Mateus e diz: segue-me, Mateus. Era um homem rico e a sua profissão era cobrador de impostos. No versículo 15, Mateus dá uma festa em sua casa e tem como convidados pessoas importantes da cidade. Sendo assim, por que não temos relato, uma vez sequer Mateus dando dízimo no templo ou em uma das igrejas primitivas?
Lucas. Doutor Lucas era um homem médico, uma pessoa inteligente e respeitada a ponto de não ser apóstolo, e mesmo assim ter direito a fazer parte das escrituras sagradas. Pela sua posição social, que ele era rico, ele também não tenha sido uma pessoa de boas condições, voltando, financeiras, porque então não se vê nas escrituras este médico dando dízimo no templo ou nas igrejas primitivas. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22, vai ter uma parte interessante, aonde que muitos defendem o dízimo. Mas também havia um jovem rico que ele tinha muitas riquezas, e Jesus disse para ele: vende tudo e distribua para os pobres. Mas este endureceu o coração e não queria vender, porque ele tinha muitas propriedades. E do impossível torna as coisas possíveis mediante a sua vontade suprema, inclusive para a pregação da sua palavra, tornando concretas as suas decisões, quer financeiras ou espirituais. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23, capítulo 8, versículo 4, e no livro de Lucas, capítulo 21, versículo do 1 ao 4, Jesus fala sobre a oferta e não sobre o dízimo. Por isso que muitas igrejas falam que a gente é seita, que é isso, que é aquilo. Mas Jesus, ele fala de oferta e não de dízimo. E diz mais em Mateus capítulo 10, versículo 8 e 9, Jesus diz para os apóstolos não levarem dinheiro, porque o Pai iria suprir suas necessidades. Meus irmãos, creio que vocês já ouviram centenas de vezes nas pregações que nós estamos no tempo da graça e não no tempo da lei. Então, porque nos é ensinado nas escolas dominicais, nas igrejas, que devemos praticar um ato do tempo da lei. Se hoje vivemos no tempo da graça, será que não há interesse pessoal nessa doutrina? Ou seja, vivemos na graça. Dízimo era no Velho Testamento, dízimo era na lei de Moisés, mas Jesus, ele veio e diz em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 20, vamos ver neste texto um exemplo do verdadeiro pastor. Um escriba disse que seguiria Jesus onde quer que ele fosse, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na igreja primitiva, as pessoas de posse ajudavam os apóstolos com ofertas. Vê Lucas capítulo 8, versículo 3. Eles ajudavam conforme nós fomos em Nanuque e como a irmã iria ofertar a nossa vinda. Essa oferta pode. Devemos nos lembrar de Ananias e Safira. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 e ao 35, novamente vemos que o irmão que possuía bens ajudava ao irmão que não tinha nada. Vemos isso na maçonaria. Se nós formos ver no livro de Atos mesmo, aqueles que tinham supermercado, aqueles que tinham fazenda, eles vendiam a propriedade e repartiam com as pessoas, porque eles eram verdadeiros cristãos. Eles não queriam só para eles, mas eles queriam para os irmãos. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 34, encontramos Paulo trabalhando para não ter que depender dos seus irmãos de igreja de Jesus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9 ao 13, o apóstolo Paulo trabalhava para manter as suas necessidades, sem depender da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele fazia tendas.
ele fazia um lugar para as pessoas ali poder se obrigar e ele ensinar a palavra de Deus. E com aquele trabalho que ele fazia, ele tinha um aproveito, ele tinha um ganho. Ou seja, poderia ser um ganho da comida, poderia ser um ganho dele poder ter uma roupa, ter um sapato. Este era o ganho que ele tinha, mas ele trabalhava. Diferente de hoje, que existem pessoas, pastores, que dizem que vivem pela fé, que dizem que vivem de tantas atrocidades na igreja. Comprei uma casa, eu não tinha um centavo no bolso. Eu comprei um carro, eu não tinha um centavo no bolso, mas a minha fé fez com que Deus viesse me dar. Nos últimos dias nós temos visto tudo isso acontecendo. E aí vem crente, sabe o que está derrubando, acabando com a igreja? O que está acabando com a igreja é a ignorância dos irmãos, é a incredulidade dos irmãos. Estão se acabando. A ignorância cega as pessoas, porque se nós levarmos um conhecimento desse para alguém, eles vão dizer, eles vão querer prova. E nós temos que provar de acordo com a palavra. Se não for essa palavra, de acordo com a escritura sagrada de Deus. Muitos, milhões, defendem a teoria do dízimo e dizem que é para a manutenção do templo. Dizem que é para que haja alimento no templo. Mas na verdade, se nós forem ver, nós vamos ver pessoas que na verdade deixam de comer para poder dar o dízimo para o pastor. Dar o dízimo lá na igreja de Roma. Porque muitas das vezes nós somos ignorantes. Porque nós somos católicos, querendo nós ou não. Nós somos católicos, e eu disse para Deus que eu não vou mais orar para os católicos, porque eu sou católico. Nós somos católicos. Que o católico significa ser universal, um ser no mundo inteiro. Somos católicos, porque nós estamos no mundo, e no mundo há milhares de irmãos como nós. E então, como chamar a igreja católica, matriz? Como esse povo chama? A religião deles vem do romanismo, ou seja, a igreja romana. E o princípio que é adotado, tantas coisas que tem dentro do romanismo, nós podemos ver que eles, o evangelho, eles pegaram também. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 ao 15, Paulo pede para não ser ajudado com sustento de nenhum irmão. E ele diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 12, podemos constatar como seria o verdadeiro dízimo se ele fosse uma das ordenanças de Cristo. No livro de Colossenses, capítulo 4, do versículo 15 a 20, Paulo recebe ofertas e não dízimos. Interessante como as coisas mudam com o tempo. Hoje é totalmente ao contrário nas igrejas, nós podemos ver. Pastores atuais de hoje desfilam-se com carros importados, com celulares, templos faraônicos, apartamentos luxuosos, casas de praia, contas bancárias, sendo que antes de se tornarem pastores, eles não tinham absolutamente nada. Eles não tinham nada. Por isso que a pessoa disse para o bispo Ricardo, também como disse para mim, agora vocês vão ter Hilux, vocês vão ser ricos agora porque abriu igreja. Todo pastor que tem igreja tem carro, tem moto, tem avião, tem tudo. Só que eles se esquecem que eles estão profanando, estão levando o evangelho de Cristo Jesus, estão levando com mentiras. E eles estão esquecendo que estão dizendo que nós vamos ter tudo isso. Nós vamos ter muita dor, nós vamos ter muito sofrimento, muitas lágrimas, para nós podermos ter a salvação. Muitos se comemoram festa no Brasil, se comemora isso, faz aquele movimento todo.
Aquele movimento todo é feito para atribuir em dinheiro. Porque você vai ver um gritar logo, quem tiver aí uma pessoa de R$1.000 para poder contribuir aqui com o irmão, com o pregador que veio para poder pagar. Mas Paulo não está ensinando isto. Nós podemos ver no livro de Lucas, capítulo 22, 24 e 30, que não é o que se vê atualmente. Deus quer, são pessoas humildes, Deus quer pessoas humildes, que ganham um salário mínimo com sua mulher, filhos, para serem criados, e com pouco conhecimento na palavra de Deus, são iludidos por pessoas que têm facilidade de comunicação, usando a fé de pessoas simples, para fazerem aquilo que eles querem, e não o que diz a palavra de Deus, e é a pura verdade. Hoje qualquer um vai ficar contra eu e contra você, se você pronunciar sobre o dízimo, porque os pastores hoje têm amado não as almas, têm amado não a palavra de Deus, mas têm amado o dízimo, têm amado o dinheiro, têm amado a mamó. E aqui vai nos dizer no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8 ao 9, Paulo diz para não se comer nem beber às custas de outra pessoa, para não sermos pesados a nenhum dos irmãos em Cristo, não porque não tivesse este direito, mas por ele ter em vista, ele ser exemplo para ser imitado por nós. Que quer dizer, ou seja, apóstolo Paulo, ele tinha o direito das pessoas sustentarem ele, mas ele não queria ser sustentado pelas pessoas, porque hoje nós vemos que já tem essa coisa que já está acontecendo nas igrejas. E se o apóstolo Paulo fosse sustentado por algum irmão, aí que a coisa iria piorar cada vez mais. E é por isso que ele está dizendo que ele não aceitava. Vamos analisar novamente se o apóstolo Paulo, homem escolhido por Deus para o ministério de pregação da palavra, e que seu exemplo deveria ser seguido por todos aqueles que se dizem pastores, não poderia dar despesas aos seus irmãos, mesmo estando ele a pregar a palavra de Deus. Como é possível hoje os pastores tirarem 10% do salário do trabalhador para a igreja, mesmo que digam que foi para a obra de Deus? No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao 27, Jesus chega em Cafarnaum e os cobradores de impostos perguntam a Pedro: não paga o seu mestre o imposto? Jesus a Pedro: de quem cobram os reis da terra tributos? Dos teus filhos ou dos estranhos? Pedro responde: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão incerto os filhos, mas não escandalizamos. Vai ao mar, lança o anzol, e o peixe que pegar, abra sua boca, e acharás uma moeda, e com ela pague o tributo, meu e o seu. Agora vamos estudar esta passagem das Escrituras nas condições atuais em que vivemos. Perguntaríamos a Jesus se ele acha correto dar o dízimo em seu nome, o desenvolvimento da sua obra. Com certeza ele iria responder que os filhos não devem pagar nada a seu pai, porque eles são herdeiros da salvação através dele, Jesus Cristo, ficando assim livre do tributo quando ele morreu na cruz do Calvário. Outro texto que fala sobre isto é está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 14. Ele diz como era feita a coleta de ofertas e donativos, não se referindo uma única vez sequer a dízimos,
chegaremos então à conclusão que nenhuma parte do Novo Testamento veremos o servo de Jesus dando dízimo, e sim oferta, conforme a sua prosperidade. Esta é a igreja primitiva dos apóstolos, e os seus exemplos deveriam ser seguidos pelos pastores de hoje, pedindo oferta e não dízimo, para a manutenção das igrejas, dando donativos quem tivesse condições para dar. Nesta pesquisa do dízimo, o que mais nos toca é o que está escrito na carta de Paulo, nesta pesquisa do dízimo. A igreja Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Leia e meditem neste texto, e saberão o que é a verdadeira igreja de Jesus. A igreja de Jesus é diferenciada. A igreja de Jesus tem que ter o amor fraternal. Mas a ignorância dos crentes, a ignorância dos pastores, estão cegando eles. A concorrupência da carne, estão cegando eles. E cegando eles, cegam também as pessoas que estão por perto. E lá em Oséias ele disse que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se eu não conheço, eu vou ser enganado. Se você não conhece, vai chegar um adventista, vai sentar perto de você dentro de meia hora. Ele vai te enganar. Porque tu não conhece. E porque tudo que ele está falando, ele está te provando na Bíblia e nos versículos. Mas você não tem base, não tem um conhecimento, não se esforça para poder aprender de Deus. E quando não se há um esforço, Satanás ele está operando para poder nos destruir. Infelizmente, toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu vou falar de Deus, toda vez que eu subo ao monte, eu subo com o coração ardendo, triste, porque eu sei que eu estou subindo, mas muitas pessoas vão para o lago de fogo. Muitas pessoas que dizem que estão fazendo, mas não estão fazendo. Muitas pessoas que estão em igrejas agora, em templos agora, dizem que estão louvando para Deus, mas não é esse louvor que Ele quer, não é essa pregação que Ele quer. Ele quer o arrependimento do nosso coração. Ele quer que nós viemos nos achegar mais a Ele. Quando nós batizamos, nós morremos para o mundo. E se morremos para o mundo, temos que deixar tudo o que nós fazíamos de errado no mundo. Mas muitas pessoas não deixaram no mundo, não deixaram quando eles batizaram e quiseram até hoje ter a ganância no coração. A ganância de poder, eu vou abrir uma igreja e vou começar a pedir dízimo e oferta, e eu vou crescer, daqui a pouco eu vou abrir outra, e daqui a pouco eu vou crescer, porque lá vai ter dízimo e oferta, e aquele dízimo lá vai vir para a minha igreja, a grande, e daqui a pouco vai crescendo. Vou comprar um carro agora, porque a obra está crescendo, e eu preciso andar não de pé mais, eu preciso andar de carro, porque a obra está grande demais, eu tenho que estar aqui ao mesmo tempo, estar lá. E isso está fazendo com que as pessoas estão sendo enganadas, que são membros. São enganadas porque a pregação, ela não pode ser parada. Ela não pode haver pergunta. Por mais que o pregador está aqui dizendo, e Deus está falando isso, ela não pode ter pergunta. Mas no ensinamento foi o que Jesus ele mais fez. Foi o que Jesus mais, ele não pregou, mas ele ensinou 400 vezes na Bíblia, ele ensinando as pessoas a não caírem em tentação, ensinando as pessoas a levar a palavra do Senhor Jesus. No versículo 3 diz: a verdade não procede do engano, injustiça ou mentira. Paulo diz que sofreu em Filipe para fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho. Diz que
escolhido por Deus para falar não o que agrade aos homens, e sim a Deus que sonda os corações. Se nós, que somos pregadores da palavra de Deus, se nós, que queremos pregar uma palavrinha, um texto assim de conhecimento, mas um texto já passado, e queremos pregar aqui na frente, ou em outra igreja, em outra denominação, em outro lugar, e nós não pregar a verdade de Deus, a verdade, o que Ele quer, o que nós temos visto com os nossos olhos, para Deus não vai servir. Mas irmão, Ele não vê como o homem vê, sim, mas você foi ungido para dizer a verdade. Você foi separado para falar a verdade. Você não foi separado simplesmente para ser como eles. Cada um das pessoas que são falsos pregadores, que são falsos pastores, que foram ungidos, eles vão ter um alto preço para poder responder para Deus no dia do juízo final. Quando nós igualamos a eles, também vamos ter um alto preço. Aí outros dizem, mas irmão, tem uns que têm o chamado de falar o cajado, outros têm o chamado de falar sobre mais manso. Mesmo assim, você pode ter o dom de ser chamado para falar manso e brando, mas é a sua obrigação de dizer a verdade. Mas irmã, mas eu falei a verdade, eu falei lá de Gênesis, eu falei sobre a história de Noé, eu falei, foi no dia 15, falei as datas, falei tudo, mas você não falou o conteúdo e o teor da mensagem. Nós precisamos aprender que numa pregação, nós precisamos colocar a verdade. Podemos abrir aqui em Gênesis capítulo 3, subiu pois Abraão ao Egito para a banda do sul, e ele e sua mulher, e tudo o que tinha com ele Ló. Podemos pregar aí, ele foi para a banda e Ló estava com ele, passou por isso e passou por aquilo, ele foi abençoado por Deus, ele teve riquezas, mas a Bíblia diz também que as riquezas não vão salvar. Já há uma verdade. A Bíblia diz também que Jesus, ele não pediu dízimo. Outra verdade. A Bíblia diz também que Deus, Jesus, ele não salva aqueles que são ricos, mas ele salva aqueles que são necessitados, pobres de espíritos, que são humildes de coração. Terceira verdade. E hoje, as pessoas têm preocupações de estudarem a Bíblia, estudarem o significado das palavras, estudar o teor, mas o principal é falar a verdade em meio de multidões. Mesmo sabendo que nós vamos ser apredrejados, ele diz, sedes meus imitadores. Se nós somos imitadores de Paulo, nós vamos dizer como ele dizia, preciso trabalhar para não ser sustentado pela obra. Se nós analisarmos aqui, tem um versículo que ele fala mais ainda que todo obreiro é digno do seu salário, onde pastores vão dizer isto. Mas ele vai estar explicando na passagem esse versículo, que não é preciso nem pegar um dicionário, não é preciso pegar nada, porque a própria Bíblia já está explicando, ele mesmo já está explicando. Mas a pessoa só pega aquela parte, só pega aquele versículo, e esquece de examinar a Escritura Sagrada do Senhor Jesus. No versículo de número 5, diz que nunca usará de pregação e bajulação, nem de intuitos gananciosos. Quantas pregações nós já ouvimos dizer, Jesus vai te abençoar, o que Deus tem para você, meu irmão, é grande, eu vejo que Deus vai fazer um milagre, vai fazer um reboliço aqui, você vai receber, você vai ter um carro, eu estou vendo aqui que Deus, são pregações de enganos. É o óleo da unção de Deus, é a unção da prosperidade. Venha receber a unção da prosperidade e você vai ficar próspero. Pregações falsas, pregações mentirosas. Eu não tenho um envelope aqui da comunidade, não, mas passam envelopes para você poder pegar. Mas irmão, eu peguei o envelope, irmão, eu não tinha, irmão. Sim, só que você pegou, só que Satanás quer te enganar porque ele te odeia. O dia que o ser humano descobrir que o Satanás odeia ele, ele vai buscar a Deus de verdade. O dia que o ser humano começar a ver e ter como Satanás hoje,
quase que eu acertei minha esposa, dei um soco dela, porque eu estava brigando com o Satanás. Hoje, às 3 da madrugada, ele sentou assim, pertinho de mim na cama. Fui dar um murro nele, mas aí era invisível. Esqueci. Glória a Deus. Porque ele quer distorcer e enganar. Diz no versículo 7: embora que pudesse, como enviado de Cristo, exigir de vós o meu sustento, preferi cuidar de vós, como a mãe cuida de seus filhos. Muito forte. O apóstolo Paulo está ensinando dessa forma em Tessalonicenses, que ele prefere trabalhar para ele sustentar a igreja toda. Aí existem pessoas que falam assim: ah, mas o cara é besta, trabalha e dá o dinheiro tudo pro outro lá, o cara é besta, tá trabalhando, tá dando o dízimo tudo do pastor, o dinheiro do pastor. Mas só que o apóstolo Paulo, seres meus imitadores. Primeiro ponto, ele está trabalhando como a mãe para poder a igreja, ou seja, os irmãos não passarem fome. Como nós podemos ver o bispo Ricardo, se ele não trabalhar, se acontecer alguma atrocidade com ele, ele chegar a faltar, a mãe de Saraí, Fabiana, vai caçar um jeito para ela poder sustentar a filha. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele preferia trabalhar para sustentar a multidão que estava dentro das tendas, que ele ensinava na palavra dele. E vamos ver, no versículo 9: porque vos recordais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, de como de dia, de noite, trabalhando, para não vivermos às custas de nenhum irmão, proclamando assim o evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia em outro homem. Maldito o homem que confia em outro homem. Malditos são aqueles que vê o pastor dizendo, vê o pastor pedindo, e acreditam e pensam que aquele que está pedindo provém de Deus. Como eu disse, sem o conhecimento da palavra do Senhor Jesus, sem o conhecimento da verdade de Deus. Quando você não conhece a Bíblia Sagrada, quando você não tem um conhecimento da palavra de Deus, você é enganado. Pode chegar um irmão romano, falar para você um versículo que ele te convence, porque você é enganado. Pode chegar outra pessoa e dizer um outro evangelho, citar testemunha de Jeová. Pessoas são enganadas pelas testemunhas de Jeová, mas elas não pedem dízimo, elas pedem donativos, e é o que a pessoa quiser dar. Por um lado fazem certo, mas para o outro fazem errado. Mas é a crença deles, é a opinião deles, expressada para eles. Eles acreditam naquilo. E aí? O que a palavra do Senhor nos diz? Quantas igrejas começaram os seus trabalhos dignamente? Quantos pastores que abriram a igreja pregando a verdade? Quantos e quantos que começaram dizendo somente a verdade de Deus? Quantos que faziam milagres através do Espírito Santo de Deus, mas viu o lado financeiro crescer? E aí, vendo, começou então a persuadir, começou a trocar. E depois que cresceram financeiramente, à custa do trabalho suado de suas ovelhas, administrando o seu modo humano, sem nenhuma orientação do Espírito Santo, aplicam os dízimos e as ofertas na construção belos de templos. E Deus não quer templo, Deus quer eu e você. Ou seja, para o templo ficar bonito, a igreja Guardiões Missionários que está aqui, neste lugar, nós não podemos deixar o portão daquele jeito, porque para nós tá bom, mas para quem está lá fora tá ruim. Mas
de acordo com o que está dizendo aqui, está querendo dizer o quê? Irmãos, vamos ofertar, vamos dar o dízimo aí, porque nós vamos colocar cerâmica na parede, vamos arrancar esse letreiro aqui, colocar uma foto da águia, irmãos, vamos meter um forro aqui, irmãos, vamos colocar cerâmica daqui lá fora, e você precisa contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo, vamos estar orando no monte, você vai pegar esse envelope, você vai levar. Isso é persuadir, isso é mentir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22 diz: e ficarão de fora os mentirosos, os cães do original significa pastores de Israel, ficarão de fora. E diz mais: de sua igreja ou de outra igreja pobre e estão necessitados de alimento, roupas, educação, moradia, medicamento e uma vida digna na presença de Deus. A Bíblia diz para ajudarmos primeiro os domésticos da fé. E será que tem alguém que tenha ajudado o doméstico da fé? E o que é ser doméstico da fé? É ser aquela pessoa que chegou na igreja. Essa é aquela pessoa que aceitou Jesus, que batizou, mas ele é doméstico. Ele já é de casa. Já faz tempo que ele está ali dentro da igreja. E ele está passando fome, ele não tem um sapato, ele não tem uma blusa. E você vai deixar ele nessa situação? O líder vai deixar ele nessa situação? Que nem hoje a nossa irmã Elizabeth me disse dessa forma: eu estou precisando de R$300 para poder arrancar o meu dente. Mas eu não tenho condições, porque é fralda, é aluguel, é isso, é aquilo outro. E eu disse para ela dessa forma: se a igreja Guardiões pudesse, iria ofertar para você. Porque a igreja, o papel de nós que somos igreja, é ajudar o necessitado. E quase que eu respondia para ela: pede o pastor da Universal, pede o Valdomiro, pede o apóstolo da Mundial, porque vocês idolatram. Enquanto o apóstolo Paulo estão dizendo: maldito sois o homem que confia no homem. Hoje em dia nós vemos pessoas que são membros de igrejas, estão passando necessidade. E se todos os evangélicos, são 350 bilhões de evangélicos que têm crescido no Brasil, são milhões de evangélicos que estão crescido, neopentecostais, igrejas tradicionais, igrejas de todas as formas, de todos os nomes. As igrejas têm crescido, mas não têm morrido para Cristo Jesus. Tem crescido inúmeras pessoas, mas as pessoas não têm amado as pessoas ao próximo. Como assim? Vemos em Carlos Chagas tantas igrejas evangélicas em Carlos Chagas, mas não se vê um homem de Deus para se mover, para ajudar uma pessoa que está mendigando na praça de Carlos Chagas. Não vemos. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, que nós deveríamos ajudar a estes, que ele trabalhava para ele poder ajudar essa pessoa. E se nós somos imitadores de Cristo, nós deveríamos fazer conforme ele nos instruiu. São milhares de igrejas aqui em Carlos Chagas, fora de Carlos Chagas, mas vemos pessoas que catam do lixo para poder sobreviver. E às vezes eu e você, nós temos e jogamos fora. E aquele resto que nós jogamos fora, aquela comida que estragou, que por nossa culpa, nós achamos assim, depois comprou, depois no lugar e acabou. Tem alguém que está esperando ela lá no lixão. Tem alguém que está dando graças a Deus porque você jogou fora. Pessoas estão valorizando. E a igreja cada vez crescendo. É cerâmica. É pessoas que Deus está dizendo. Mas as almas estão aí perecendo. E Deus diz para você ser fiel no dízimo, irmão. Você tem que ser fiel no dízimo e trazer o seu dízimo aqui para Deus te abençoar e você vai ser próspero.
E as pessoas estão morrendo com fome. As pessoas estão esperando o dono do supermercado, que é crente, conhecedor da palavra de Deus, jogar aquele tomate fora. O caminhão do lixo passa. Lá eles cortam o lixo, rasgam com a mão para poder caçar para comer. Coxa sobre coxa. Eles freventam lá mesmo. Caçam corantes estragados para poder dar uma cor. E os pastores só tirando das pessoas, sugando das pessoas. Aí fazem igual o Edir Macedo, um vídeo dele que tem no YouTube. Vocês têm que pedir mesmo, ou dar ou 10. Uns vão dar, outros não vai dar, mas é assim mesmo. Uns vão acreditar, outros não vão, mas tem que pedir mesmo. As pessoas veem as provas, veem tudo, mas as pessoas não acreditam. Porque Jesus, ele disse que tudo é misto que aconteça. E eu não fui enganado por conta do Espírito Santo de Deus que nos abriu os olhos. Porque sempre eu dizia para o bispo Ricardo dessa forma, porque só o pastor dessa igreja, meu sapato pocou assim, eu ia para a igreja com o sapato pocado aberto, e o pastor chegava, Deus está me abençoando, ó o sapato novo. Deus me deu, isso é fruto. E eu pensava assim, poxa vida, o pastor está assim, será que eu estou buscando a Deus errado? O que está acontecendo comigo, Jesus? Porque eu era enganado e começou o questionamento. Deus me deu um carro, varão. Olha o meu golzinho que eu comprei, Deus me deu. Ai, você não tinha nada, como é que você ganhou o carro? Porque distorciam a palavra de Deus, enganavam as pessoas. Porque o ser humano gosta de ser enganado, mas não gostam de ouvir a verdade para ser liberto. Amados, devemos fazer diariamente uma reflexão das Escrituras Sagradas, da verdade dita por Jesus, não só lendo, mas pesquisando, como a igreja de Bereia, que tudo o que era dito por Paulo, tudo o que era dito pelo apóstolo Paulo, eles conferiam em casa através de um minucioso estudo. E as pessoas querem parar para estudar hoje? As pessoas querem perguntar um ao outro, nós estamos nós 5 aqui, e aí você entendeu aquilo? Eu não entendi aquela parte que o cara falou sim da Bíblia. O que você entendeu? O que você tirou da conclusão? Estudo sobre o dízimo, você entendeu o que lá? Eu entendi que precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Não, mas eu entendi que era isso aqui. Vamos embora caçar na Bíblia para ver quais as conclusões, vamos embora tirar. Você não vai achar. E é culpa de quem? Nossa mesmo. E quem está por trás que não vai deixar? Satanás. Ele quer destruir, ele quer acabar, colocar a canseira, colocar o sono, colocar o desânimo, não quero fazer isso. É isso o propósito dele. O espírito está preparado, mas a carne está fraca. E a carne é tão fraca que a carne, o espírito, para ele ficar vivo, é preciso a carne estar descansada, deitada, dormir. Porque senão, se o corpo fosse forte, não precisava dormir. Mas a carne é fraca, mas o espírito está forte lá dentro. O espírito, a nossa alma está forte. A nossa alma, se nós falássemos, vou ficar hoje acordado, nós ficamos. Porque o espírito está forte, mas a carne... A carne está fraca. Está precisando recarregar as baterias. É isso que Jesus estava dizendo, o apóstolo Paulo. Porque grandes templos, com pastores pregando a teoria da prosperidade, se a maioria dos cristãos estão em dificuldade financeira e acham que estão em pecado por estarem vivendo uma condição de difícil sobrevivência. Por que será que Jesus, Paulo, Pedro, João, nada tinham e eles eram cheios do Espírito Santo de Deus?
eles eram cheios do poder de Deus, eles eram cheios da autoridade de Deus, eles buscavam totalmente a Deus, eles sentiam a presença de Deus. E hoje, nas igrejas, não tem se sentido a presença de Deus. As pessoas não têm buscado a essência de Deus. E o que eu fico mais triste é que nós 5 que estamos aqui tem a prioridade de só um subir para o reino dos céus. Tem a prioridade de só um de nós ser salvo por culpa de nós mesmos. Nós somos os culpados. Só um pode ser salvo se Jesus voltar agora. Porque nós relevamos. Amanhã eu faço, depois eu faço. Nós colocamos desculpas. Não, mas o senhor viu, né, Jesus? O senhor já viu, né? Vigiar e orar, né? Então eu vou vigiar. E o tempo vai passando. E cada vez que passa o tempo, nós vamos envelhecendo. E cada vez que nós vamos envelhecendo, morremos um pouquinho. E cada vez que morramos um pouquinho, Jesus pode voltar. E se Jesus voltar, e aí o que nós vamos dizer para Ele? E aí diz mais: hoje os pastores são prósperos e recebem o salário das igrejas e têm uma vida tranquila, mas o principal está faltando, que é o poder do Espírito Santo de Deus para curar, levantar paralíticos, fazer cegos enxergarem, curar os surdos, principalmente obedecerem à palavra de Deus, sabendo-se que existe 350 denominações diferentes, doutrinas. Será que estes 350 líderes que arrebatam centenas de membros para suas igrejas estão realmente fazendo a obra de Deus ou a sua própria obra de independência financeira, ensinando aos seus membros um ensino manipulado, mentiroso, para que eles não saibam da verdade, indo assim como uma verdadeira ovelha inocente para o sacrifício de ser devorado pelo lobo, para que se faça segundo a vontade da liderança e nunca segundo a vontade de Deus. Vamos estudar o principal texto em que todas as denominações usam como chave de doutrina do dízimo. Você saberá agora porque as igrejas católicas, evangélicas, de braços e andam de braços dados, pregam que se você não der o dízimo, estará roubando a Deus. O texto usado para este evangelho, testamento, Velho Testamento, está no livro do profeta Malaquias 3:10. Vamos analisar o que Deus quer dizer em cada versículo. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Um parênteses, hebreus que possuem plantações, tragam dízimos da colheita ao templo de Jerusalém. Fechou o parênteses. Para que não falte mantimento na minha casa. Abre parênteses. Para a alimentação dos levitas que trabalham no templo em Jerusalém. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Vê Gênesis capítulo 7, versículo 11 e 12. Provai-me nisto, se eu não fizer chover sobre vós suas plantações, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, que significa, suas colheitas serão prósperas e abençoadas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Parênteses, por vossa causa repreenderei o gafanhoto devorador, para que ele não coma o que você plantou. Joel capítulo 1, versículo 4, e Joel capítulo 2, versículo 25. A vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor. As vossas árvores frutíferas dará seus frutos no seu tempo certo. A passagem referente a esta está no livro de Levítico, capítulo 26, do 3 ao 5. Agora podemos perguntar aos irmãos em Cristo que estão ouvindo,
o que nós, gentios, cordeiros de Cristo, tem no tempo da graça. Brasileiros na América do Sul, temos de obrigação doutrinária com o texto de Malaquias, visto que ele se refere ao povo hebreu do tempo da lei? Malaquias, segundo os estudiosos da palavra de Deus, era um contemporâneo de Neemias e Esdras. Sabemos que eles eram prisioneiros dos persas e foram libertados para que fosse feito os reparos no templo de Jerusalém e nos muros que rodeavam a cidade. Algo grave aconteceu depois da concluída a obra para que Malaquias se manifestasse a mando de Deus. Nós podemos ver a obra, a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 10 ao 14. Após análise deste texto, poderão verificar que a única referência em todo o Velho Testamento que se diz sobre um abandono dos levitas do templo de Deus por falta de alimento para os levitas ou os dízimos do grão. Sendo assim, torno-lhes pedir, estudem a palavra de Deus como se fosse um tesouro a ser descoberto. Em Atos capítulo 5, versículo 1 a 10, na igreja primitiva era um coração e a alma da multidão dos que acreditavam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos daquela época faziam conforme nós estamos fazendo nos dias de hoje. Nós estamos pregando a verdade do Senhor Jesus. E deixa para lá, se eu for pregar e tiver um professor de teologia que sabe mais do que o Dablinho, por mim você sabe. Vou falar o que eu sei e o que eu tenho certeza que é certo. Vou falar com a convicção de que Deus, Ele é comigo e Ele está comigo. Mas Satanás vai colocar a ignorância nas pessoas que vão ouvir a verdade de Deus. 10 vão gostar, mas 20 não vai gostar. Pelo menos aqueles 10 vão ser salvos. Você conseguiu salvar 10. Se a gente for olhar, mas 20 não vai gostar, eu vou pregar. Tem 60 pessoas, mas só 2 gostou. Consegui salvar 2. E a Bíblia diz que quando uma alma se converte, o céu fica em festa de alegria. Ou seja, os anjos do Senhor, eles dão glórias a Deus de alegria. Uma alma só, se uma alma só gostar, amém. Conseguimos salvar uma alma da verdade. Conseguimos tirar uma alma das mãos dos cães gulosos. Irmãos amados, vou comprar uma Kombi, os irmãos vão dizimar, vou comprar uma Kombi para pegar os irmãos que moram lá longe. Isso é de Deus? Não é de Deus. Ensinando o povo a ser preguiçoso, ensinando o povo a não ir atrás de Jesus, mas ir atrás porque vai ter o carro. Aí o dia que quebra o carro, eu não vou na igreja porque quebrou o carro. Não vou na igreja não, quebrou o carro, não tem como ir na igreja. Se esquecendo que quando era do mundo, nos prazeres carnais, nas concupiscências carnais, iam longe atrás de uma festa, ia longe atrás de um homem, ia longe atrás de uma mulher, ia longe jogar bola, ia longe fazer o que era do interesse da gente. Mas para Deus, qualquer pessoa que nós perguntarmos de Deus, vão dizer que Deus é amor. Deus é mil maravilha, irmão. Oh, meu Deus, se não fosse Ele, irmão. Só que estão se esquecendo que nós temos uma prioridade de sermos salvos e temos a prioridade de morar no lago de fogo. Nessa noite vamos fazer oração em nome de Jesus. Vai dar nosso termo. 8h30, glória a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, ó meu Pai, por esse estudo da Tua palavra, Senhor, pela misericórdia concedida pelo Senhor.
Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor, meu Deus, possa nos levar para a nossa casa com a tua proteção. Não permita, meu Pai, que nós viemos cair em tentação. Meu Deus, mas que se o Senhor permitir que nós viemos, meu Pai, estar preparados, ó meu Deus, para o dia do amanhã, preparados, Senhor, para mais tarde. Nos prepara, Senhor, porque nós não sabemos de nada. Meu Deus, por favor, não nos deixe ir para o lago de fogo, Senhor. Eu sei, meu Pai, eu sei, meu Deus, que existem milhares que estão na palavra do Senhor que vão. Eu sei, meu Deus, que são muitos, ó Pai, que estão pregando, que vão, Senhor, para o lago de fogo. Porque, meu Pai, não tem guardado a verdade do Senhor. Porque não tem examinado, Senhor, a tua escritura. Eu peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor tenha compaixão e tenha misericórdia. Meu Pai, talvez, ó Senhor, essa pessoa, meu Deus, que se encontra nesse dia, está tão brigada com o esposo, está, meu Pai, cabisbaixa, está triste. Meu Deus, que o Senhor dê força a esta pessoa para que ela possa se levantar e buscar a tua presença. Meu Pai, eu não vejo nenhum momento de comemoração no Evangelho do Senhor, mas eu vejo, meu Deus, todos, ó meu Pai, lutando, ó meu Deus, para poder levar a tua verdade, todos sofrendo, meu Deus. Não deixe, meu Pai, que os irmãos venham ocultar a verdade do Senhor, não sendo como os outros, meu Pai, que são fariseus, ó meu Deus, dessa terra. Mas nós te pedimos, ó meu Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal, Senhor. Meu Deus, que nessa noite, meu Pai, possamos dormir em paz, que nessa noite possamos dormir na tua plenitude, que o Senhor, meu Pai, estende as tuas mãos, meu Pai, para nós. Meu Deus, aqueles que querem o Senhor, que o Senhor abençoa. Aqueles que não querem, o Senhor tenha misericórdia. Dê a eles, ó meu Deus, um tempo para que eles possam, meu Pai, refletir. Eu sei, meu Deus, que existem almas que têm descido ao lago de fogo, e eu não tenho feito o que o Senhor me mandou fazer. Mas eu sei, meu Deus, que eu tenho esforçado para o Senhor, mas eu sei que não é o suficiente, meu Pai. O Senhor quer mais de mim, o Senhor quer que eu estude mais, o Senhor quer, meu Pai, que eu me aprimore mais, o Senhor quer que eu ore mais, o Senhor quer, meu Deus, que eu vigie mais. E é por isso, meu Deus, que eu te peço que o Senhor nos dê força e me dê força para poder cada vez mais aprender do Senhor que é manso, aprender do Senhor que é fiel, aprender do Senhor que não quer dízimo, aprender do Senhor que não quer dinheiro, mas quer um coração reto e sincero à palavra do Senhor. Meu Deus, que nessa noite o Senhor joga por terra, Senhor, todo lamaçal do pecado, e venha nos livrar, Senhor, nesta noite. É o que nós, ó meu Pai, te pedimos, é o que nós lhe agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço, Senhor, perdão por muitas vezes eu ter calcuetado na palavra do Senhor. Eu peço ao Senhor perdão muitas das vezes que eu tenho dito, meu Pai, que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, esse será salvo. Peço perdão por essa mentira, Pai, que eu errei na tua palavra, porque não está escrito assim, mas está escrito: aquele que tiver fé como um grão de mostarda, este dirá no coração e o monte passará. Meu Deus, porque nós temos aprendido, Senhor, com pessoas que não têm o conhecimento, mas o Senhor me alertou e o Senhor me deu o conhecimento. Meu Deus, eu te peço que eu não venha ter o calculete, meu Deus, mas que eu venha, meu Pai, cada vez mais me libertar, Senhor, de todas as manias, Senhor, evangélicas, Senhor. Peço, Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, e amém, Senhor. Que a graça e a doce comunhão do Espírito Santo nos guarde e nos livre de todo impedimento, de todo embaraçamento, não só hoje, mas para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Aí tá bom.